Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos à conversa depois agora da sessão do filme A New Country, Um Novo País, do diretor sul-africano Sifiso Khanyile. Esse filme que é de 2019. Eu sou Janaína Oliveira e junto com a Ana Paula Alves Ribeiro fiz a curadoria dessa edição de 13 anos do Encontro de Cinema Negro, Zózimbubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Então, para a gente começar a conversa, eu vou chamar aqui o diretor do filme, Sifiso Khanyile, e a nossa querida tradutora, Raquel Souza, que vai fazer a tradução para a gente. Então, boas-vindas, que bom ter você aqui. Boas-vindas, Raquel, mais uma vez, aí, por estar fazendo essa tradução para a gente. De onde você está agora, Sifiso? Hi, Janaína. I'm currently in Johannesburg, in South Africa. Olá, Janaína. Eu estou agora, nesse momento, em Johannesburg, na África do Sul. Então, eu quero agradecer, né, por você ter enviado o filme para o encontro. Seu filme é um filme que a gente gostou muito, né, porque ele dialoga com a proposta do encontro, né, de trazer reflexões, né, fazer essa ponte entre a África e a diáspora, trazer conexões e reflexões sobre o continente africano para o Brasil. Esse olhar atual que você traz, né, sobre a situação política e econômica, né, e cultural também, né, na África do Sul, é algo que eu acho que a gente precisa saber mais aqui no Brasil. Então, eu queria começar perguntando, né, esse é o seu segundo filme, segunda longa-metragem, né, documentário. Eu queria que você falasse um pouco desse filme na sua trajetória, né, por que fazer esse filme nesse momento, né, como surgiu essa ideia de trazer e tratar desse assunto, né, no contexto da sua carreira. Hi, thank you, Janaína. I am very interested in South African history, and I think to a great extent, the South African condition. Because, you know, as you know, we had a very difficult history that deals with like the oppression of people. But now we're also kind of, to the rest of the world, being sold as this country that had a miraculous transition from, you know, from oppression to freedom. But então, o meu interesse vem do fato de que eu estou muito interessado na história sul-africana e na condição sul-africana no momento, e estou particularmente interessado no fato de que existe essa noção de que o país passou por essa recuperação milagrosa. Please go ahead. And also because of that, you know, it's very hard for us to sort of deal with certain issues, you know, with South Africa right now is the most unequal society in the world. So on the one hand, how do you celebrate what is known as one of the countries with one of the best constitutions in the world, but a constitution that doesn't protect everybody? So I felt that it was important to ask serious questions and critical questions about the state of our democracy. Então, para mim, foi importante focar nessa história, nessa narrativa, porque atualmente a África do Sul é o país mais desigual do mundo, e que diferença faz o fato de termos uma Constituição que também é considerada a melhor do mundo, porém não é uma Constituição que protege a todos os cidadãos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, no filme, e aí pensando nessa conexão com o Brasil, porque assim foi poder perceber que assim como acontece aqui, né, há um mito, um imaginário, né, que de alguma forma invisibiliza a nossa própria história,
né? Você fala muito disso do filme, né? Do privilégio branco e de como, em certo sentido, mesmo no mundo pós-apartheid, a narrativa da história da África do Sul é como se 1994 fosse um começo e que tudo que veio antes fosse apagado, né? Não fizesse parte dessa história, desse trauma. E eu achei isso um dos pontos de conexão, né, para a gente pensar, porque aqui no Brasil a gente também passa por isso, de algum modo, né? Existe uma disputa narrativa, digamos assim, sobre a nossa própria história, né, porque ela é sempre contada na perspectiva das elites, né? Então, achei muito intenso, muito urgente as questões que você traz nesse sentido. E aí eu queria entender como foi o processo de feitura do filme, porque você elege, né, personagens que têm idades diferentes, situações, backgrounds diferentes, né, histórias diferentes, e para falar no filme, né, você faz isso misturando, né, os depoimentos, imagens de arquivo, também com citações e dados que nos impressionam, né, como, por exemplo, né, toda a questão relacionada à terra, né, onde a maior parte da população, eu até anotei, 79% da população negra só tem acesso a 4% da terra. Então, eu queria saber como você fez essas escolhas, as escolhas dos personagens, as escolhas das informações que você queria compartilhar. So this was a little bit difficult because, I mean, how do you tell the story about a whole country and about a history of a country and also reflecting on the present? And I think it was difficult Para for me. mim foi um pouco difícil, porque como é que nós podemos refletir sobre a história, retratar a história de todo um país e falar e fazer a escolha dos personagens? Como é que se faz? Como se fazer essas escolhas? I also wanted the film to be honest. So, you know, I wanted to avoid political figures and also avoid people who were there during the transition because, you know, I think these people would speak to their own interests. I wanted South Africans who would be honest about the state of things as they are. But that's in as far as choosing the speakers in the film. But então, I also... para mim, eu senti a necessidade, eu queria que esse filme fosse um filme honesto. Eu sentia necessidade, e, portanto, eu achei conveniente, achei mais adequado evitar os políticos ou figuras políticas, e eu busquei pessoas que eu entrevistasse, que eu queria que essas pessoas fossem honestas, na forma de retratar as circunstâncias que eu havia escolhido retratar. One more thing, I also just wanted to have a really open conversation about the state of our democracy because, you know, we have a little bit of, we have different conversations about land, about white privilege, but they're all very isolated. People are speaking on Twitter, people are speaking in dinners, but we're not, as South Africans, we're not really having one big conversation about where we are as a country. And I thought it was important to bring in our history so that people can understand that what we have today, what we see today, this inequality is brought about by how our country was formed, by the violence that was used in taking people's resources in order to form this national identity. Uhum. Então, eu queria promover também uma conversa aberta sobre o estado da democracia sul-africana. Eu queria promover uma grande conversa, porque as conversas, na minha leitura, estão ocorrendo de forma isolada. As pessoas estão se manifestando em mídias sociais, ou as pessoas estão conversando sobre essas questões durante o jantar, mas eu queria promover uma conversa honesta sobre as desigualdades que marcam o nosso país e que foram originadas pela forma violenta através da qual houve essa distribuição dos recursos, essa distribuição desigual dos recursos. E falando, né, sobre o tema da desigualdade, eu acho que um dos
pontos muito interessantes que você traz é essa reflexão sobre não é só sobre o sistema judiciário, né, sobre uma certa ineficácia de um sistema enfim, executar aquilo que se compromete, né, daquilo que foi acordado, mas também da própria ideia de justiça nesse processo todo, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas, né, esse tema, né, da justiça, da desigualdade. Eu lembro um momento para mim que foi muito marcante, foi quando você traz a questão do massacre que aconteceu em 2012 e que até hoje as pessoas seguem impunes. Infelizmente, mais um ponto de conexão entre Brasil e África do Sul, que é essa dinâmica, né, de uma justiça que não promove reparações, né? I think, South Africa has, because we wanted to believe so much in the myth of the Rainbow Nation, that, a lot of people who did atrocious deeds in the past were not brought to book. They were not brought to account. And therefore, to some extent, I think our country is founded on that, of, just brushing things under the carpet and letting things go. The idea of trying to have a unified South Africa is so much bigger than, the idea of accountability. And so because of that, I think it became easier for politicians, especially, to get away with murder, literally. Então, eu acredito que a grande questão aqui é que os sul-africanos queriam muito acreditar nessa noção, nesse mito de uma nação arco-íris, e, em função disso, políticos e pessoas que cometeram atos de atrocidades imensas acabaram não sendo julgados devidamente, e, em função disso, essa necessidade de promover essa noção de um país unificado fez com que essas pessoas não fossem devidamente julgadas. E eu acredito que, a partir dessa necessidade, isso foi o foco pelo qual eu busquei trabalhar o meu filme. Pensando um pouco nessa coisa, né, que você traz do mito, esse desejo, que eu acho que faz parte de um trauma, né, de um trauma histórico, né, um desejo de passar logo para a próxima fase, né, e esse mito do excepcionalismo, de que ali é diferente. Eu acho que isso não é só, infelizmente, um privilégio da África do Sul, aqui também a gente sofre disso. Mas eu queria pensar como, então, eventos, isso assim, né, eu entendo isso numa história antes de 1994, mas uma coisa que eu fiquei curiosa é como eventos contemporâneos, como esse massacre das minas em 2012, ou como a revolta dos estudantes em 2015, como essas narrativas, elas dialogam com esse mito da excepcionalidade, com essa ideia, né? Quer dizer, as pessoas têm... Como é que é essa compreensão, né, desses eventos contemporâneos pelos sul-africanos? Look, it's really difficult to assess because, I think one of the speakers in the film talks about this, that because now we have Black leaders, we trust them more, we don't want to criticize them too much. But the truth and reality is that they are working in service of capitalism, and I think that just like Brazil, a lot of people don't actually know that South Africa was founded on slavery. So a country founded on slavery needs, to have like the master-slave relationship with cheap labor, with that kind of thing. And companies have exploited people for a very long time. Eu acho que a dificuldade em avaliar essa conjuntura vem do fato de que atualmente nós temos líderes negros
e existe uma necessidade de acreditar nesses líderes negros e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de criticá-los, porque esses líderes negros estão a serviço do capitalismo e é necessário enfatizar que a África do Sul também foi um país fundamentado na escravidão e, portanto, essa estrutura dessa relação entre o escravizado e o senhor de engenho parece que continua a permear ou a informar a maneira que as relações de trabalho permanecem, por exemplo, através do fornecimento de mão de obra barata. There's a lot of companies and the private sector in general that were not held to account during the Truth and Reconciliation process. You know, a lot of businesses that were not asked to pay anything. Again, the issue of reparations come into play here. Because now, you know, they have a lot of power, they have a lot of freedom, then, you know, there's a lot of political influence as well. And so that's why it's so easy that 25 years into our democracy, that you find that mine workers get shot when get shot by the police, who are public servants, fighting a wage strike. And that's why it was so easy for universities to not want to give students free education. Eu acredito que esse processo, portanto, da Truth and Reconciliation, o processo da paz e da reconciliação, que foi o processo, um acordo de reconciliação que ocorreu na África do Sul, é muito difícil trabalhar esse processo e discutir esse processo em função do fato de que, por exemplo, várias companhias privadas acabam continuando a não pagar devidamente os seus empregados ou pagar os tributos que deveriam pagar e, portanto, continua sendo bastante fácil para que, por exemplo, os empregados que entrem em greve sejam perseguidos pela polícia e brutalizados pela polícia, ou estudantes também que organizam greves podem ser também perseguidos, brutalizados e até mortos pela polícia, em função de não ter havido as necessárias transformações dentro da sociedade sul-africana. Sobre esse processo, o seu filme ele tem várias afirmações que, pelo menos em mim, ficaram ecoando, né? E uma delas é um determinado momento que uma das entrevistadas fala, se eu não me engano, é uma entrevistada, ela diz sobre, né, como é que você dá perdão a quem não pediu perdão, né? Essa ideia de que as pessoas não estão querendo ser desculpadas, elas não estão, né? Quem fez o mal continua aí, né? E um outro momento também que ficou ecoando, que eu acho que lida para mim com questões muito contemporâneas, é sobre a eficácia do protesto, né? Em certo sentido, né? Tem uma reflexão nesse sentido, né? Mas quem protesta, o que funciona, o que adianta, o que é que a gente bota em risco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa eficácia dos protestos. Os protestos são eficazes ainda? Se não, o que a gente faz? O seu filme é um protesto nesse sentido? Okay, I'll just tackle the last part first. You know what? I think that, you know, my responsibility of the filmmaker is just to reflect the truth to society. So I wouldn't count myself necessary as an activist or say that the film is a protest as such. Maybe because the truth in the film is just so strong that it will hurt certain people and they will see it that way. Eu acredito que vou começar pelo final de sua resposta, da sua pergunta. Eu acredito que a gente precisa aqui falar sobre a responsabilidade do cineasta. E, nesse sentido, as palavras, os depoimentos das pessoas trazem já um impacto forte o suficiente em termos da mensagem que essas pessoas estão transmitindo. But to answer the first part of your question, I think it will always be necessary for South Africans to protest because we are in a very uncomfortable space.
On the one hand, as you mentioned, that people never said sorry. There were no reparations that were paid. We all continued as business as usual. And now, but we also come with a very rich and strong history and culture of protesting. We are very eloquent in protest. And so I'm sorry to interrupt you. Just making sure that I catch you accurately. Então, na minha leitura, eu acredito firmemente que sempre será necessário protestar, porque nós estamos aqui na África do Sul numa situação muito desconfortável, e o protesto, portanto, se faz necessário nesse sentido. The gap is growing. It means that we'll always be in this place. Because on the one hand, the people who did these atrocities or who are beneficiaries of apartheid atrocities don't want to let go. They don't want to let go of the wealth that was created and that has continues to multiply. And the people who don't have anything, continue to be dispossessed. The land issue is a very hot one right now because, farmers are saying they're not going to let go of the land. So, with things not changing, the situation is just going to keep heating up and heating up. Eu acredito, e é necessário acrescentar que o protesto é uma necessidade em função do fato de que essas pessoas que acumularam bens e riquezas não querem abrir mão dos seus bens e das suas riquezas. E as pessoas que sempre foram historicamente exploradas, elas continuam sendo exploradas, continuam sofrendo perdas, e, portanto, esses protestos continuarão sendo necessários. Eu entendo que você diga que, né, você não se vê como um ativista, mas o seu filme ele acaba trazendo para a gente uma dimensão crítica, que eu acho que o cinema, né, sobretudo muitas vezes o documentário nesse sentido, no formato que você propõe, ele é uma peça, por exemplo, no meu caso, de uma pessoa da diáspora, né, pedagógica, né? Eu aprendi muito no seu filme, como eu aprendi em outros filmes também sobre a história da África do Sul, por exemplo, a questão da reforma agrária. Eu lembro que teve um filme no encontro da Yoruba Hitchen, que é uma cineasta estadunidense. Foi a primeira vez que eu fui pensar na reforma agrária na África do Sul. Né? Um outro documentário que eu vi sobre o massacre de 2012, que aí que eu fui pensar em umas questões. Então, assim, o filme ele tem essa função, né? O que me faz perguntar e querer saber como tem sido a recepção, sobretudo a recepção, né, como foi a recepção na África do Sul, se você já passou, quais são os retornos que você tem, ou quais são os planos para essa circulação desse material por aí. Mas também, se você quiser falar da circulação no mundo também, fica à vontade. About it any way you would like to. Thank you. I've been thinking about this a lot because, I had the same reaction with my first film. But I must say, though, that it hasn't seen wide release in South Africa. It's only been to 2 festivals so far. But what I usually... Muito obrigada por fazer esta pergunta, porque eu tive essa mesma reação quando eu fiz o meu primeiro filme, mas ele ainda não começou a circular amplamente na África do Sul. The feedback that I usually get is that, my films are painful, that, people find that they make them a bit too sensitive, that maybe, I speak too much truth in the film. And, I think maybe, people are saying that there are some things that they need to be prepared for before having to face first. And então, my film doesn't... Eu acredito que eu preciso dizer que, geralmente, as pessoas, a reação que elas têm aos meus filmes, eles, em primeiro lugar, dizem que os filmes são muito dolorosos, que a minha perspectiva é muito dolorosa e que faz com que as pessoas se sintam muito
sensibilizadas e que as pessoas precisassem, talvez, de uma certa preparação anterior para assistir os meus filmes, e não é uma preparação que eu ofereço nesses filmes. Eu entendo. É um processo, né, de contato. Agora, já encaminhando a nossa conversa para o fim, mas que também é um começo, porque eu acredito que o tempo seja, na verdade, uma espiral, né? Então, a gente fica revisitando as coisas e indo para outros lugares. Seu filme começa com uma citação que também me fez, né, ficar pensando bastante, não só no que você traz da realidade contemporânea da África do Sul, mas na nossa realidade aqui hoje, no Brasil e no mundo como um todo, que diz que o presente é um lugar perigoso para se viver, cuidado com seus sonhos. Queria que você falasse sobre essa citação, enfim, e o que você quisesse agora nesse momento final aí da nossa conversa. You could also offer us your... Okay, so that's actually from one of my favorite poets, Gorabetse Khositsile. And, you know, the Beware of Dreams, I think it speaks to how, you know, the idea of the Rainbow Nation, you know, of South Africa, to some extent being a myth, being a fallacy, but something that we wanted so bad to hold on to. And, you know, this is why, you know, we find our place here, but it's difficult for us to even disassociate from that myth. Eu acredito que essa frase vem de uma das minhas poetas favoritas, o nome Gorá, se chama Cuidado com seus sonhos, ou tenha cautela com seus sonhos, e diz respeito a essa noção da nação arco-íris, e o fato de que esse desejo por essa nação arco-íris pode nos levar às circunstâncias nas quais nos encontramos atualmente. So, you know, you have on the one hand, you know, this dream that we're living in, but that also comes with a lot of violence. And so for me, it was the direct statement to the condition that South Africans find themselves in. But I must say that in the end, from the same poet, there's another quote that says that even though the present is a dangerous place to live, cynicism would be a reckless luxury. And I think that's, you know, at the end of the day, you don't want to leave people without hope. And, you know, we need to sort of like continue doing the work and continue fighting. And so that was important for me as well. Então, eu acredito que, para mim, o que é enfatizar o fato de que esse sonho, o custo desse sonho dessa nação arco-íris, é que esse sonho vem também conjugado, lado a lado, com muita violência. E o que me remete a uma outra citação. What was your citation again? The second citation, please. Although the present remains a dangerous place to live, apesar do momento atual ainda ser um lugar perigoso para se viver, cynicism would be a reckless luxury. Que o cinismo seria um luxo com consequências negativas. So, I just want to say that, you know, again, for me, it's really just about starting the conversation, because I really don't believe that, you know, my film will change things as much, but I'm sure it will change people who will then have the power to change things. It might not take a short period. It might be a while before we see change, but for me, it's about conscientizing people. Então, eu não tenho a esperança de que meu filme vá conseguir ter as consequências de transformar as circunstâncias, mas eu acredito que ele possa influenciar pessoas, sensibilizar as pessoas, transformar as pessoas, que futuramente terão a possibilidade de transformar as circunstâncias em circunstâncias mais positivas ou mais favoráveis. Que assim seja.
Eu acho que esse é um bom lugar para a gente terminar. A gente precisa terminar. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, Sifiso, o envio do filme, né, estar na programação, né, é super importante para a gente. Obrigada também pelo seu tempo, por essa conversa. Espero que todo mundo que assistiu tenha gostado do filme e da conversa, assim como eu gostei. É isso, muito obrigada mesmo. Obrigada, Raquel, pela tradução. And all the best with the festival. Muita sorte aí para o festival. Obrigada. Bye Gente, bye. continua. Bye. A programação continua. Vamos nessa.